Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma live aqui pelo YouTube. Conforme prometido, eu vou trazer para vocês hoje 9 formas de criar imagens em preto e branco no Photoshop, desde a forma mais básica até a forma mais personalizada. Eu vou mostrar cada ferramenta, explicando passo a passo, tá? Como a gente vai conseguir chegar nos resultados. Então vamos lá? Bom, a gente está aqui no Photoshop. Eu vou fazer primeiro uma explicação para vocês de um assunto interessante, básico, um entendimento básico que a gente tem que ter antes mesmo da gente começar a trabalhar nas nossas imagens em preto e branco, que é o seguinte. A explicação, eu vou criar aqui uma layer, né, uma camada com um degradê com duas cores, apenas duas cores, o vermelho e o amarelo, tá? Eu usei aqui tons de vermelho e amarelo na sua saturação máxima, na sua intensidade máxima de cor, e eu criei uma transição entre os dois, tá? Passando ali do vermelho até os tons de laranja, até chegar no amarelo propriamente dito. Visualmente, vamos analisar essa imagem. Visualmente a gente consegue perceber que na passagem de cores a gente tem mais presença de iluminação no tom amarelo do que no vermelho. Visualmente a gente consegue perceber, né, essa presença de iluminação no tom amarelo a mais do que no vermelho. A gente consegue perceber que o vermelho ele é mais fechado, ele é mais denso do que o amarelo. Mas como explicar isso na forma prática, né? Como eu vou mostrar isso através de uma ferramenta no Photoshop? Eu vou criar aqui uma camada de Hue Saturation e vou fazer o seguinte, vou trazer o slider de saturação totalmente para a esquerda. O que eu estou fazendo? Estou tirando a presença de cores da minha imagem. E quando eu faço isso, o que resta é apenas o cinza. Só que quando eu faço isso, eu vejo que a imagem se fundiu em um único tom chapado de cinza, né? Um cinza médio. Eu não consigo perceber as nuances de iluminação dentro do meu arquivo. Só que se eu vir aqui nos Blend Modes, né, no modo de mesclagem, e tirar de normal e colocar para Color, aí sim eu consigo perceber visualmente a iluminação do meu arquivo, que vai desde do cinza mais escuro, nos tons de vermelho, no que representaria o tom vermelho da minha imagem, até um cinza bem claro, que representa a luminosidade do amarelo. Então, é bom a gente ter esse entendimento para poder ir para os passos seguintes, onde eu vou mostrar como é que a gente vai criar essas imagens, né, com diferentes tons de iluminação nas áreas que seria de cor da nossa imagem. Eu tenho essa primeira imagem aqui e eu vou te mostrar a forma mais básica, que provavelmente você já conhece, você que mexe com Photoshop, seja de forma profissional ou você é um entusiasta do Photoshop, né, da edição, você provavelmente já deve ter criado uma opção de preto e branco de uma forma mais simples, uma forma mais fácil, que seria através aqui do menu Imagem, Adjustments, e você vem aqui no Desaturate, que seria tirar a saturação da nossa imagem. Essa é a forma mais básica. O que eu fiz? Eu tirei a presença das cores, sobrou somente os tons de cinza. Porém, essa forma ela não é personalizável, ela acaba por aí. Esse ajuste ele não é interessante para mim porque eu não consigo trabalhar nas variações da tonalidade, né, de luminosidade das minhas cores, dos meus tons de cinza, nesse caso, é uma escala monocromática. Então eu vou voltar aqui e vou te mostrar uma segunda forma, também simples, tá, que a gente tem no Photoshop, de transformar a nossa imagem em tons de cinza, em escala de cinza, pretos e brancos. A segunda forma seria através de um ajuste chamado Vibrance. Tá? O Vibrance ele também está aqui, ó, no menu Imagem, Ajustes, e ele está aqui, Vibrance, certo? O que acontece com o Vibrance? Ele tem dois sliders, o de cima chamado Vibrance e o de baixo Saturation.
Se eu trouxer aqui o slider de baixo, né, de saturação, para a direita, conforme eu vou adicionando a saturação, veja que o Photoshop ele aplica a mesma quantidade de saturação na imagem como um todo. Em todos os tons de cores que eu tenho na minha imagem, o Photoshop ele adiciona a saturação na mesma intensidade. Tá? Então, às vezes, cria um resultado assim muito bizarro, porque eu tenho naturalmente na minha imagem cores que já são mais presentes que outras. Por exemplo, eu tenho essa imagem ao natural, ela tem mais tons vibrantes, né, mais tons saturados em amarelos e vermelhos. Logo, quando eu trago a saturação para a direita, esses tons eles chegam a estourar, eles chegam chegam a passar do seu nível máximo, né? E fica algo muito bizarro. O amarelo fica um amarelo gema, sabe? Uma cor muito forte, muito intensa. O vermelho também fica gritante. Já aqueles tons mais pastel, né? Tons mais claros da nossa imagem, menos saturados, eles ficam até interessantes, né? Mas os tons que já são saturados ficam extremamente saturados. O Vibrance ele trabalha de uma forma mais inteligente dentro do Photoshop, porque ele respeita esses tons mais saturados naturais da imagem e ele vai adicionando a saturação naqueles tons menos intensos, né? Então a gente consegue uma saturação mais homogênea, mais equilibrada. Você vê que mesmo que eu traga para 100%, né, para o seu valor máximo, a imagem ainda assim fica interessante, né? Ela fica mais equilibrada. Se eu trouxer o Vibrance totalmente para a esquerda, o que acontece com a minha imagem? Ela não fica preto e branco, né? Mesmo que eu tirei ali totalmente, né? Coloquei no valor mínimo, negativo ali, menos 100, eu ainda tenho tons ali presentes, né? A imagem está quase preta e branca, mas ela ainda tem um pouquinho de cores. Por quê? Lembra que eu te falei que essa imagem ela tem muita presença dos tons vermelhos e amarelos? Então esse tom, que ainda é muito presente na imagem, ele permanece. Você consegue perceber aqui no cabelo da modelo que ainda tem bastante presença do amarelo e do vermelho. Okay? Agora eu vou trazer o Vibrance para a área central, né, para o ponto central. Aqui não está tendo nenhum efeito, nenhum ajuste. Eu vou pegar agora o saturação e vou trazer ele para a esquerda, no seu valor negativo. Note que ele tira também, de forma total, as cores do meu arquivo. Então a minha foto, a minha imagem, mesmo aqueles tons menos saturados, os mais saturados, todos eles vão perder saturação total, vão entrar numa escala monocromática de cinza, de pretos e brancos, ok? Agora eu vou explicar uma outra coisa. Você trabalhar com as ferramentas de ajuste dessa forma, né, acessando pelo menu Image, Adjustment, você trabalha de uma forma não muito interessante no Photoshop. Por quê? Essa é uma forma destrutiva. Todo ajuste que eu fizer acessando o menu Image, eu vou estar colocando esse ajuste diretamente no arquivo. Dá uma olhada aqui, ó, do lado direito, no meu painel de layers, de camadas, que isso que eu estou fazendo aqui no arquivo, ele está sendo implementado no meu arquivo original, entendeu? Então, se eu der um OK aqui, ao fechar essa janela, eu fiz uma edição destrutiva no meu arquivo. Isso não é interessante, já que o Photoshop ele pode trabalhar com camadas e a minha intenção é permanecer com o meu arquivo intacto, né? E ir trabalhando as camadas superiores sem mexer no arquivo original. Trabalhando dessa forma, a gente está destruindo o nosso arquivo, os pixels do nosso arquivo, da nossa imagem. Então eu não consigo agora editar, tirar, diminuir a saturação da minha imagem, porque eu já apliquei essa saturação, né, essa dessaturação na imagem. Então essa não é uma forma inteligente. Eu vou te mostrar uma forma correta de trabalhar, melhor de trabalhar. É a forma que eu sempre faço e é bom você começar a fazer também, porque vai te auxiliar bastante em poder personalizar suas edições e voltar atrás e modificar valores, tá bom? Essa forma é o seguinte. A gente tem aqui dentro do menu Window o mesmo painel de ajustes que a gente acessa lá pelo Image, que é essa terceira opção aqui. Então eu clico aqui no Adjustments Window, né? Novamente, Window, Adjustment, e o Photoshop ele joga aqui
na minha área de trabalho essa janela com esse conjunto de ferramentas, né, esses ícones. Cada ícone desse corresponde a um ajuste que a gente tem lá no menu Image. Então, se você passar o mouse por cima de cada ícone desse, você vê o nome, né, correspondente da ferramenta. Então, a gente tem o brilho e contraste, a ferramenta de levels, curvas, né, exposição, vibrance. Então, o que eu faço? Eu gosto de organizar a minha área de trabalho dessa forma. Eu acho que me auxilia bastante. Eu vou pegar essa janela e vou trazer aqui para cima, nesse primeiro quadrante, tá? E eu gosto de trazer ele aqui, ó, como primeira opção, Adjustment, e aí eu puxo aqui, ó, e deixo ele no limite. Então todos os ajustes que eu uso, que são mais interessantes para mim nas minhas edições, eu tenho acesso a eles por aqui. Eu já te adianto que nem todos os ajustes lá do menu Image, eles estão aqui dentro desse conjunto de ferramentas, tá? Tem alguns que você só consegue acessar por lá mesmo. E eu deixo a maior área de trabalho para mim aqui, para as minhas layers, né? Todo esse retângulo maior eu deixo esse espaço para trabalhar com as minhas layers. Porque tem projetos que eu passo de 20, 30, 40 layers e fica mais fácil eu me localizar deixando esse espaço aqui. Tá bom? Voltando para o nosso assunto principal, que é a parte de criar imagens em preto e branco, agora eu vou te mostrar a segunda forma da gente criar, aliás, eu vou te mostrar a terceira parte, né? A segunda parte foi o Vibrance. Eu vou te mostrar agora um outro menu, uma outra forma, uma outra ferramenta, que é a saturação, né? Hue Saturation, que está nesse ícone aqui, logo acima. Tá. Qual a diferença de trabalhar com esses ícones aqui à direita? A diferença é que agora, note que aqui na janela de Layers, apareceu uma nova camada, uma nova layer, que a gente chama de layer de ajuste. Essa layer de ajuste, ela corresponde ao Hue Saturation, né? Essa ferramenta. E o que eu posso fazer? Qualquer alteração que eu fizer aqui, né, eu posso fechar a janela, e caso eu queira ver o meu arquivo original sem esse ajuste, basta eu tirar aqui a visualização dessa layer, que eu continuo a ver o que está abaixo dela. Eu posso voltar a ver novamente, eu posso ter total domínio, total acesso aqui na opacidade dessa camada, né? Eu posso trabalhar com modos de mesclagem diferentes, e eu posso também abrir novamente e mexer aqui nas propriedades, né? Nos ajustes, de forma não destrutiva. O meu arquivo original, ele permanece intacto, que é esse arquivo aqui, o background, certo? Então vou te mostrar o seguinte, voltando aqui para essa ferramenta, Hue Saturation, eu tenho aqui três sliders, né? O de cima, Hue, que significa matiz. O que é matiz? Ele é um círculo cromático que compreende todas as cores, né? Todas as cores que a gente tem aqui. Então essa fita colorida, por que a gente chama de círculo cromático? Se a gente pegar essa fita de ponta a ponta e juntar, né, formando um círculo, ela vai ter uma continuidade infinita. Porque perceba que aqui, ó, as extremidades dessa linha, elas têm a mesma cor, né? Ela começa com vermelho, termina com vermelho. E ela, se você fechar esse círculo, você passa por todas essas cores e fica repetindo, né, infinitas vezes. Então ela está disposta aqui no matiz de saturação dessa forma, em forma de fita, e a gente pode ter acesso a todas as cores aqui, né? Todo o gama de cores. Então esse é o primeiro slider, né? da matiz. Eu vou deixar ele em 0. O último slider, esse lightness, ele corresponde ao brilho da minha imagem, né? Se eu trouxer para a direita, eu estou clareando, né? Clareando a minha imagem, né? Com presença de brancos, ou escurecendo a minha imagem com presença dos pretos. Eu vou deixar em 0 também. O que me interessa aqui é tirar as cores da minha imagem. Então eu vou utilizar esse slider do meio, Saturation. O Saturation é a mesma coisa. Se eu trouxer ele para a direita, ele vai trazer presença de cores, né, de saturação de cores, até mais intenso do que na ferramenta anterior, do Vibrance, né, que tinha o Vibrance e o Saturation. Esse Saturation do matiz de saturação, do Hue Saturation, ele é mais intenso do que na outra ferramenta, tá? Ele chega num grau muito mais forte, muito mais
presente de cores. Se eu trouxer ele para a esquerda totalmente, o que ele vai fazer? Tirar as cores da minha imagem. Eu tenho agora uma imagem em tons de cinza. Só que o que eu consigo fazer aqui? Se eu mexer na matiz agora, a matiz não vai fazer diferença alguma, porque tanto faz a matiz que eu usar aqui em cima, a minha imagem está sem cores. Então ele não faz atuação nenhuma assim, né, em tons de cinza. Já o lightness, se eu trouxer para a direita ou para a esquerda, eu consigo clarear ou escurecer a imagem num geral. Entendeu? Eu não tenho como trabalhar em tons específicos de cinza. O que não é interessante, né? O que limita bastante a nossa ferramenta para esse intuito, de criar imagens em preto e branco. O que eu poderia fazer para continuar a trabalhar os tons de cinza dessa imagem é utilizando uma segunda ferramenta de ajuste, que seria, por exemplo, o Curves, né? A ferramenta de curvas. Como que o Curves funciona? A gente tem um gráfico aqui ao fundo, nesse cinza um pouco mais claro, né, em formato de montanhas, que ele me indica o mapa, né, a visualização do histograma, o que seria a leitura da iluminação, né, o mapa de iluminação da minha imagem. Então eu tenho picos aqui de pretos, né, nas áreas escuras. Aqui no meio eu tenho os tons médios, né, as sombras, os tons médios. Eu começo a entrar nos realces, que estão baixos aqui, e aqui eu tenho uma elevação dos realces indo para os brancos. Tá? Então, da esquerda para a direita, eu tenho essa variação tonal, né, do preto até o branco, passando pela escala de cinza. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Essa linha diagonal, ela é a linha onde eu posso criar pontos específicos aqui e trabalhar nas áreas, nessas áreas aqui, por exemplo, de realce, se eu quiser aumentar os realces da minha imagem, ali a área do céu, um pouco do brilho no rosto da modelo. Eu posso trabalhar aqui criando uma curva em S, né, para criar um contraste. Eu clareei ali os realces, eu posso escurecer as sombras. Olha só, eu crio uma imagem mais contrastada, um preto e branco mais contrastado, né, mais intenso, mais dramático. Se eu puxar, por exemplo, esse ponto inicial aqui, que seria dos pretos, dos blacks, eu posso puxar ele para cima aqui e eu vou estar saindo da área de pretos, eu vou estar entrando num cinza escuro, né? Eu não tenho mais aquele preto intenso, mas sim um preto mais lavado, entendeu? Tem algumas imagens em PB que é interessante, que tem esse feeling, né, de uma imagem mais antiga. Então a gente pode conseguir dessa maneira, deixando os pretos mais lavados. Eu posso abaixar também aqui as áreas de brilho, olha lá no céu. Fica não fica um branco puro, mas fica um branco, um cinza bem claro, tá vendo? Eu posso trabalhar nas extremidades também. Essa é uma forma. Eu posso trabalhar aqui na área de meio tons, né, da exposição da minha imagem, eu posso clarear, escurecer e dessa forma criar variações de tons de cinza. Tá? Mas ainda assim não é a forma mais interessante de trabalhar com o Hue Saturation para criar imagens em preto e branco. Eu vou agora para uma próxima imagem, próximo exemplo. Eu tenho aqui essa imagem, tá? E eu vou te mostrar, agora começa a ficar um pouco mais interessante. Por quê? Porque eu entro agora numa janela, a gente tem aqui a Layers, e logo ao lado, aqui na janela central, eu tenho uma janela chamada Channels, ou canais, tá? O que acontece? As cores dentro dos monitores, né, dos dispositivos eletrônicos, né, celulares, TVs, monitores, eles trabalham com 3 cores de luz. Né? São 3 cores que formam todas as outras cores, que são o vermelho, o verde e o azul. A gente chama de cores RGB. Né? Você já deve ter ouvido falar, deve ter esse conhecimento. E o RGB forma todas as outras cores, através da intensidade de brilho de cada um desses canais. Então aqui na nossa imagem, todas as imagens dentro dos monitores trabalham com esse tipo de visualização, RGB. Se eu clicar aqui no Red que seria o vermelho, ele vai me mostrar um mapa. Ele já vai me mostrar uma opção de tons de cinza, uma escala monocromática. Que a gente tem desde do preto, né, do tom mais escuro, até o tom mais claro, branco ou bem próximo do branco. E essa escala, né, essa máscara, ela me mostra o seguinte:
traduzindo essa máscara. Tudo que está no tom mais claro, né, com mais brilho nessa imagem, significa que eu tenho mais presença desse vermelho, já que eu estou no canal de vermelho, aqui red, eu tenho mais intensidade do vermelho nas áreas claras desse mapa. E gradativamente, indo para as áreas mais escuras, é onde eu não tenho presença desse vermelho nesse canal de luminosidade, ok? Então se eu for aqui, por exemplo, para o green, a mesma coisa. Então as áreas mais claras dessa visualização que eu estou tendo aqui são as áreas que têm mais presença de verde e menos presença das outras cores, né, dos outros canais de cor RGB. E o blue a mesma coisa. Tudo que está mais claro tem mais presença de azul e menos presença das outras cores. O que está mais escuro é onde eu tenho menos presença do azul nesse canal de blue, tá bom? Então eu já posso começar a criar opções aqui de tons monocromáticos, né, de preto e branco, escolhendo um desses aqui. Vamos supor que eu queira partir aqui dessa visualização de escala de cinza, utilizando o canal verde, tá? O que eu vou fazer com o canal verde? Eu posso, eu selecionei ele aqui, eu vou clicar em Ctrl A para selecionar todo o quadro, Ctrl C, eu faço uma cópia dessa seleção, agora eu volto aqui para o RGB, canal RGB, para poder visualizar todas as cores, e volto aqui para o Layers, tá? Aquela janela de camadas que a gente tem. Feito isso, eu vou criar uma nova camada transparente, e dentro dessa camada transparente eu vou colar com Ctrl V aquela minha seleção do canal verde, né? E aqui eu já tenho o meu preto e branco. Esse preto e branco eu posso continuar editando ele novamente lá na camada de curvas que eu tinha dado no exemplo anterior, tá? Eu posso deixar mais contrastado, criar uma curva em S, né? Aumentar ali os tons, né? da pele, deixar mais claro. Posso deixar o preto mais lavado. Eu posso trazer os pretos mais aqui para a direita para ele ficar mais intenso, mais fechado. Eu posso trazer aqui os brancos mais para o final do gráfico aqui também. Então, eu posso trabalhar de N formas. Tem uma outra coisa interessante também aqui na ferramenta de curvas, que eu posso clicar nessa mãozinha aqui, ó, que você vê, esse dedinho, e com essa mãozinha ele habilita um conta-gotas. Por onde eu passo aqui na minha imagem, observa que ali, ó, no gráfico, né, nessa linha diagonal, eu tenho um ponto que vai também passando, de acordo, por exemplo, eu chego aqui numa área escura, ele me mostra ali no gráfico em que área que eu vou trabalhar. Se eu trouxer aqui para uma área clara, da pele da modelo, ele já mostra ali que eu já estou num tom de realce. Então vamos supor que eu queira clarear essa área aqui do rosto da modelo, tá? Eu habilitei aqui a mãozinha, cliquei na mãozinha, trouxe aqui o conta-gotas para a pele, e eu quero clarear essa área. Eu dou um clique e eu vou puxar para cima. Olha só que interessante. Eu estou trazendo mais informação de luminosidade para aquela área. Ok? Só que clareou aqui, eu gostaria de escurecer a blusa dela. Tá? Então eu ainda estou com a ferramenta habilitada ali. Agora eu vou trazer aqui na blusa, vou dar um clique aqui e vou trazer para baixo. Eu quero escurecer essa área. Então, ó, ele vai no conta-gotas, ele encontra ali qual é a área que eu tenho e eu consigo trabalhar exatamente aquele ponto da minha imagem que eu quero clarear ou escurecer. É uma forma inteligente de trabalhar também com a ferramenta curvas, né? Caso você não saiba visualmente quais são as áreas que você vai trabalhar, você pode utilizar esse conta-gotas, né? Essa mãozinha, para te dar um help aí. Ok? Essa é mais uma forma de trabalhar com os canais RGB. E a gente tem também agora uma ferramenta um pouco mais interessante, um pouco mais com recursos, né, de personalização, que é uma ferramenta chamada Black and White. O Black and White, assim que você aciona ele já tira as cores da sua imagem e ele mostra essa janela com essas cores aqui. Tá? O que seriam essas cores? Essas cores são as cores presentes na imagem, né, todo o espectro de cores, e o tom de luminosidade, a presença de luminosidade em cada tom desse. Olha que bacana. Ele vai começar a te dar a possibilidade de trabalhar separadamente em cada tom específico da sua imagem. Por mais que você está vendo a imagem em tons de cinza, tá, não tem cores, como que eu vou saber o que é o vermelho? Você sabe que se você tirar aqui, ó, a visualização,
você sabe que tem vermelho ali no batom, tem vermelho no cabelo, né? Até na paisagem, lá no fundo tem um pouquinho de tom vermelho, na própria pele da modelo, né? Então, o que acontece? Se eu habilitar aqui o Black and White, eu posso pegar o slider do vermelho e trazendo para a esquerda, o que eu faço? Eu escureço mais essa tonalidade do vermelho, né? Da minha imagem. Então eu deixo ele mais escuro. Se eu trouxer para a direita, observe que o próprio gráfico aqui ele me mostra que para a direita eu estou adicionando brancos, né? Eu estou clareando a minha imagem. Olha que interessante. Então eu posso começar a personalizar cada área específica da minha imagem dessa forma, através desses slides dentro do Black and White. Então vamos lá, a gente agora está no amarelo, eu vou trazer o slider amarelo para a direita, eu estou clareando as áreas de amarelo da minha imagem. Olha só a pele, como entrou mais luz, o cabelo, né, os fios de cabelo nas áreas mais claras também clarearam. Deixa eu ver, eu tenho verdes na minha imagem também, olha lá no fundo, a modificação que está tendo lá no fundo, um pouco na rua. Então eu tenho um pouquinho de presença do verde, né? Eu posso trabalhar separadamente e criar um arquivo bem interessante, aqui, bem personalizado na minha imagem. Tá? Alguns tons, realmente, nem todas as imagens contemplam assim, todo o gama de cores. Né? Tem imagens que não tem, por exemplo, praticamente magenta, não tem tons de azul. Né? Então, cada imagem ela tem uma característica. Então, essa é uma das formas mais interessantes, começou a ficar interessante, de trabalhar com preto e branco, tons de cinza no Photoshop, tá? Através do Black and White. Eu vou agora para a nossa terceira imagem, nosso terceiro exemplo. Eu tenho essa imagem, tem bastante colorida, né? Principalmente ali no cabelo, a gente tem bastante tom de vermelho. E tem tons mais sutis, por exemplo, a pele, né? Alguns tons mais opacos. E a gente pode trabalhar bem nessa imagem, tá? Tem essa ferramenta que eu vou te falar agora, ela não é uma ferramenta que está no painel de Image, né? Não está no menu Image. Ela já é uma ferramenta que está dentro dos efeitos, né? A gente encontra ela dentro dos filtros, do Filter. Então a gente vem aqui em Filter, menu Filter, e o nome dessa ferramenta é Camera Raw Filter. O que é o Camera Raw? Antes de abrir a ferramenta eu vou te explicar. O Camera Raw ele é nativo do Photoshop e ele é uma espécie de Lightroom, né, dentro do Photoshop. Você pode utilizar exatamente as mesmas ferramentas que você encontra no Lightroom dentro do Camera Raw Filter. E ele tem uma disposição um pouco diferente dos painéis, mas basicamente você consegue os mesmos efeitos, o mesmo resultado dentro do Camera Raw Filter sem precisar sair do Photoshop. Isso que é legal. Então vamos acessá-lo através aqui do Filter. Camera Raw Filter. O Camera Raw Filter você pode acessar através aqui do menu, ou se você quiser um acesso mais rápido, você pode usar as teclas de atalho que são para essa ferramenta, para esse filtro, é o Shift Ctrl A, tá bom? Shift Ctrl A foi o atalho para eu abrir o Camera Raw Filter, tá? A gente já está aqui dentro do Camera Raw, você percebe que ele não saiu do Photoshop, ele continua aqui no Photoshop. E eu vou começar por aqui, ó, aqui por cima. No menu Edit, eu tenho o Alto e o B e W, que seria o Black and White. Clicando no Black and White, o que o filtro praticamente, basicamente faz é tirar as cores como os anteriores que eu te expliquei. Ele tira as cores presentes na minha imagem. Porém, ele é super personalizável. Então, eu primeiro tirei as cores e aí eu venho aqui, ó, embaixo e vou abrir esse aqui, ó, BW Mixer, tá? Black and White Mixer. Dentro do Black and White Mixer eu tenho aqueles mesmos slides que eu tinha no Black and White, lá naquela ferramenta de ajuste. Só que aqui eu tenho, visualmente eu não tenho as cores que eu tinha lá, né? Eu não consigo ver visualmente aqui as cores do red, orange e tal, mas eu tenho os nomes das cores. E eu tenho mais, ele está mais subdividido aqui dentro do ACR, né, do Camera Raw. Ele está mais subdividido em cores. Então eu tenho agora algumas cores que eu não tinha lá no Black and White. Então todas essas cores seriam vermelhos, laranjas, amarelos, verdes, aquas, azuis
rosas, né, purples, e o magenta. Tá? Então ele está mais subdividido, eu consigo trabalhar mais localizado em cada cor. Então, trabalha da mesma forma, trazendo aqui para a esquerda, por exemplo, os vermelhos, que tem bastante no cabelo dela. Eu trago para a esquerda, eu estou escurecendo o cabelo e o próprio batom, né? Tem um pouco de tom vermelho ali na boca, um pouco de vermelho ali na roupa dela, né? Naquele xadrez na parte de cima. Então eu posso escurecer esses vermelhos. Eu posso vir aqui no orange, se eu trouxer para a direita, eu estou clareando mais ainda a pele dela, tá vendo? Porque a pele ela tem tons de laranja. Eu acho mais interessante para essa imagem trazer para a esquerda. Olha só que interessante. A gente começa a ter mais profundidade nessas áreas de sombra, né, no contorno do maxilar. Fica mais interessante trazer para a esquerda. Os yellows eu tenho presente na parte das pedras, nessa vegetação, né, tem um pouquinho de branco, de amarelos. E na própria pele da modelo também, a gente tem um pouco de brancos. Então, vai do seu gosto. Se você quiser mostrar mais, né, acender essas áreas de amarelo ou escurecer, fica aqui ao seu critério. Os verdes também, ó, na parte da folhagem. Nesse caso eu vou clarear um pouco os verdes. Os aquas, praticamente a gente não tem na imagem, não faz diferença alguma. Os azuis eu tenho ali na presença do vestido na parte inferior. Vou escurecer um pouquinho. Purples, não tenho na imagem praticamente. Provavelmente o magenta também não. Também não. Então é isso. Mas não acaba por aí. Dentro do Camera Raw Filter, a gente tem N ferramentas aqui que dá pra gente personalizar ainda mais esses tons de preto e branco. Né? A gente tem o próprio Curves, a gente tem uma ferramenta de curva dentro do Camera Raw. Né? Eu não vou mostrar aqui porque eu já mostrei a outra forma lá de curvas no Photoshop. Mas eu posso vir aqui no Calibration, calibração, ele trabalha nos tons de cores, né? No RGB primário aqui. Porém, se eu, mesmo aqui em tons de monocromático, né, de tons de cinza, se eu mexer na saturação aqui, dos tons, eu consigo trazer mais detalhes, mais presença, por exemplo, nos azuis, nos verdes, né? Eu posso clarear ou escurecer aqui, os vermelhos também. Isso eu mexendo na saturação, tá? Ó, olha só que interessante. Como eu posso também mexer na parte da matiz de cada cor. Então, se eu mexer na matiz do azul, olha só que interessante. Ele modifica também, ó, ele traz para mim outros tons de cinza, né? No rio também, ó, aqui do verde, a saturação na matiz do verde, eu também tenho uma variação, né? Um pouco menor aqui. No vermelho também, ó. Mexi na matiz do vermelho. Olha só como ele adiciona umas sombras, ele mexe, ele modifica um pouco a imagem. Certo? E também tem uma forma de mexer ainda mais um pouco, personalizar mais um pouco essa tonalidade, né, esses tons de cinza, aqui através do básico, né, no painel básico de temperatura, balanço de branco. Eu consigo modificar também, ó, trazendo o balanço de branco da temperatura, tá vendo? Ó? Trazendo mais para a direita, a pele ficou mais clara, né, mais iluminada, para a esquerda escurece um pouco, ele vai trazendo uma atuação ali na minha imagem. Né? O tint também, ó, tingir aqui, ó, eu consigo modificar também um pouco da minha imagem. Então é extremamente editável, né? Aqui na exposição eu posso, por exemplo, baixar os highlights, eu posso abrir mais as shadows, iluminar mais as shadows, ó, trazendo mais informação nas áreas de sombra. Eu posso clarear mais aqui os whites, né, os brancos, escurecer mais, fechar mais os pretos, os blacks, né, da minha imagem. Então é totalmente editável. Se eu quiser, por exemplo, trazer essa imagem, os pretos mais lavados, eu consigo aqui também. Eu posso trazer os blacks para a direita, clareando os blacks. Eu posso trazer aqui o contraste para a esquerda, para deixar menos contrastada a minha imagem, né, mais lavada. Então tem N possibilidades de trabalhar com tons de cinza, preto, preto e branco, no ACR, né, extremamente poderoso. Vou dar um OK aqui, ele vai aplicar sobre a minha imagem. Olha que bacana, olha que quantos detalhes você consegue revelar dentro de uma imagem em tons de PB, certo? A outra forma também da gente trabalhar de forma personalizada, né, nos pretos e brancos, é aqui numa ferramenta de ajuste,
chamada, vou achar ela aqui para você, Channel Mixer. Né? O que o Channel Mixer faz? Ele tem aqui os três canais de iluminação, vermelho, o verde e o azul. Tá? Nessa disposição ele não altera em nada a minha imagem, mas ao mexer aqui, ó, trazendo para a direita para a esquerda, ele começa a brincar com essas cores, né, com esses tons, trazendo cores opostas ao vermelho, por exemplo, que seria o ciano, né, cor oposta, ou adicionando mais vermelho a esse canal. No canal verde a mesma coisa, né, eu consigo jogar de forma negativa ou positiva, mexendo nas cores, mas eu não quero mexer nas cores, eu quero transformar minha imagem em preto e branco. O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui nos presets já customizados, né, e utilizar o que eles têm aqui, tá? Eles já têm alguns presets prontos, eu posso simplesmente clicar aqui nesses presets, ele já me dá algumas opções aqui de preto e branco, tá? Eu posso começar aqui pelos presets para me dar uma certa ideia, né, um norte de como eu vou levar a minha edição, ou eu posso deixar em default e clicar aqui, ó, em monochrome, né, ou seja, monocromático. Eu quero a minha imagem monocromática em tons de cinza. Olha só aqui, ó, a saída do meu canal, Output Channel, está em gray, então eu tenho tons de cinza agora. E nos tons de cinza eu posso vir em cada um desses canais de cor aqui, ó, vermelho, verde e o azul, e eu posso brincar da direita para a esquerda, modificando, mesclando, misturando esses canais de ajuste de cor, trazendo o tom que eu queira aqui para minha imagem, tá? A gente tem que tomar cuidado porque o que acontece? Se eu estourar, né, se eu passar do máximo aqui, que seria branco, eu perco informações. Olha só, se eu trouxer muito verde para a direita, a imagem fica quase 2D, né? Fica quase um papel. Então ele me mostra aqui, ele me dá um aviso aqui com esse triângulo, né? com essa exclamação dentro de um triângulo, de que eu estourei a minha imagem, né? Ela passou do máximo, né, aceitável ali, eu perdi informações no branco. Então eu vou trazendo para a esquerda até ele sumir aquele aviso ali. Então a minha imagem ainda está dentro do aceitável, né? Então é isso. Essa é mais uma forma de trabalhar com tons de cinza, né, monocromático dentro do Photoshop com o Channel Mixer. Vamos lá. Eu vou mostrar agora a última imagem, tá? As duas últimas formas de trabalhar com pretos e brancos. Agora essas aqui são profissionais, viu, gente? Essas aqui elas te dão assim uma capacidade de manipulação, de personalização dos tons, né, de trabalhar nas cores de forma muito, muito legal assim. Então eu vou começar, vou dar um zoom aqui na minha imagem. A primeira delas eu uso muito, gosto muito, não só para fazer imagens em preto e branco, né, em tons de cinza, mas para trabalhar com um mapa de luminosidade, diversas outras maneiras. É uma ferramenta chamada Gradient Map. Gradient Map, essa ferramenta aqui, tá? Não se assustem, porque aqui está invertido, né? Na verdade, esse gráfico que você vê aqui, do lado esquerdo, seria os tons mais escuros, do lado direito os tons mais claros. Como eles estão invertidos aqui na cor, a imagem ficou um negativo, né? Mas isso é totalmente personalizável. Eu vou, para editar esses tons, eu clico aqui, nessa área interna aqui do gradiente, e ele vai abrir uma segunda janela. Essa janela, eu tenho aqui do lado esquerdo, eu vou colocar da forma correta, tá? Eu vou inverter aqui, ó. Vou trazer o preto para a esquerda e o quadradinho branco para a direita. Então eu tenho aqui toda a gama de luminosidade da minha imagem, desde o preto profundo, passando pelos tons de cinza, clareando até chegar no branco puro, 100%, ok? O que eu posso fazer apenas com esses dois sliders? Eu posso trazer, por exemplo, o branco para a esquerda, e à medida que eu vou trazendo o branco para a esquerda, eu estou trazendo essa luz para essa área aqui, que seria dos tons médios, né? E conforme eu vou trazendo mais ainda, estou clareando mais ainda a minha imagem nesses tons aqui, agora de sombras, tá vendo? Até o ponto que eu perco ali, né? Estourou demais ali a pele. Beleza. O mesmo eu consigo fazer com os blacks. Eu posso trazer os blacks mais para a direita, até ele vai fechando o meu arquivo. Tá vendo que aquelas áreas que tinha ali um meio tom de cinza, eles vão escurecendo. Eles vão ficando escuros a ponto de sumir.
Ok? Beleza. O que eu vou fazer aqui é criar mais pontos. Eu não preciso trabalhar só com essas extremidades, né? Aqui seria semelhante a trabalhar com a ferramenta Levels, né? Níveis, que a gente só tem 2 pontos que a gente puxa para o meio, para a parte interna do nosso slider. Aqui nessa ferramenta a gente tem a possibilidade de criar mais pontos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um ponto central aqui. Esse ponto vai estar na localização 50%. Né? Eu posso aqui, ainda através dos números, colocar a localização exata desse ponto que eu estou criando. Então eu criei um ponto exatamente no meio aqui do meu slider, né? 50%. E eu tenho aqui também o color. Esse color, clicando aqui dentro, eu posso colocar qualquer cor que eu quiser aqui. Tá? Qualquer cor. Mas como a gente está trabalhando com escala de cinza, eu vou jogar aqui para a esquerda, na escala de cinza. Okay? Colei aqui do lado esquerdo, eu vou colocar aqui no brightness, tá vendo? Esse B é o brilho da minha imagem. Tá? Eu vou querer colocar em 50%. Ele está bem no meio, ele tem que ser um cinza 50%. E eu vou criar aqui mais um ponto, agora entre o meio e o final, né, entre esse cinza médio e o branco, eu vou criar esse ponto, ele vai estar exatamente em 73% de localização, e eu vou trocar a cor dele para a escala de cinza aqui, 75%, tá? 75%. Vou criar um outro ponto aqui, que ele vai estar entre o preto e o cinza médio, ele vai ser naturalmente 25%. Então, a localização dele é 25 e a cor vai ser também aqui, ó, 25%. Ok? Perfeito. A minha imagem está um preto e branco normal, sem nenhuma personalização. Agora que vem a parte interessante. Eu posso começar analisando a minha imagem, ela está um pouco escura. Eu quero trazer mais iluminação para a minha imagem. O que eu vou fazer? Eu posso começar pegando esse tom de cinza aqui e trazendo ele mais para a esquerda. Eu estou iluminando mais a minha imagem. Vou pegar esse outro ponto, vou trazer mais para a esquerda também. Olha só como vai entrando luz ali no rosto da modelo. Ó. Vou deixar bem pertinho para você ver essa atuação da luminosidade. Estou trazendo mais para a esquerda, aqui também eu estou trazendo mais para a esquerda, estou clareando essas áreas de luz aqui. Percebe? Olha que bacana que está ficando. Branco também, posso trazer mais para a esquerda. Olha que interessante como eu trago luminosidade, brilho para a imagem em áreas específicas. Essa ferramenta é muito inteligente. Ela cria uma transição homogênea, suave na minha imagem. Olha que interessante. Vamos supor que esse preto aqui ele não tem como caminhar para a esquerda para clarear esse preto máximo aqui, né? Então ele só poderia vir aqui para a direita, ele escureceria ainda mais. Mas vamos supor que eu queira criar aquela imagem com um preto lavado, do exemplo anterior. O que eu poderia fazer? Como esse preto ele está aqui no máximo, né, o valor 0, eu posso trazer esse preto um pouco mais para cima, um cinza escuro. Olha só que bacana, ele já se transformou num preto lavado. Quanto mais para cima eu trouxer, mais lavado ele fica, tá vendo? Então é uma forma de trabalhar o preto e branco também. Tá? Eu vou deixar ele bem contrastado aqui. Subir só um pouquinho. Certo? Vou dar OK. Então essa é uma forma muito legal, muito personalizada, inteligente de trabalhar com pretos e brancos no Photoshop. Então essa é mais uma forma inteligente. Adoro trabalhar com essa ferramenta, né? Eu acho o Gradient Map uma ferramenta poderosa para criar volumes e iluminação para a nossa imagem. E a última ferramenta, ela, confesso para você que ela é bem, provavelmente você nunca ouviu falar, porque ela fica bem escondida, né, na verdade, aqui no Photoshop. E ela é uma ferramenta que te dá um poder de fogo muito grande assim, né, nas suas edições. E eu vou te mostrar o porquê. Ela fica aqui no menu Image. Lembra que eu falei para você que dentro desse conjunto aqui de ícones, né, do menu Image, a gente não tinha todas as ferramentas. Essa ferramenta, ela exatamente ela está aqui escondida, ela não está dentro desse conjunto de ícones, mas o acesso é através do menu Image. Então a gente entra aqui no menu Image, Adjustment, e ela está aqui, ó,
aqui embaixo, HDR Toning, tá? Essa é a ferramenta. A gente vai clicar aqui no HDR Toning. Como que ele trabalha? O HDR Toning não dá para você trabalhar num projeto com camadas abertas, porque ele requer que você trabalhe numa camada específica, né, num documento específico. Então eu não tenho como trabalhar nessa camada e manter as outras camadas abaixo, né, intocáveis. O que vai acontecer aqui é que ele vai fletar todas as camadas que eu tenho, ele vai fletar num único documento. Tá? Então, para trabalhar com essa ferramenta, o ideal é você fazer uma cópia, né, dessa camada, abrir um novo documento com uma cópia dessa camada e trabalhar o HDR Toning lá, né, num documento específico. Tá? Então eu vou dar um sim aqui, ele vai fletar, ele vai juntar as layers ali numa única layer, e esse é o painel do HDR Toning. Tá? Ele tem bastante opções, ele tem bastante variações aqui. A primeira coisa a se fazer é vir aqui embaixo, está vendo esse Saturation? Eu vou tirar a saturação da minha imagem total, que eu quero tirar as cores. A gente vai trabalhar numa imagem preto e branco. Eu tenho aqui nessa parte de cima, eu vou trazendo para a direita, olha só a presença de volume que eu ganho na imagem. Tá? A imagem vai ficando mais tridimensional, ela vai saltando mais. E a parte de cima, aqui, o raio, eu também consigo um efeito interessante, né? Trazendo mais para a direita, eu vou ganhando mais esse volume, essa tridimensionalidade também. Tá? Trazendo para a esquerda, ele trabalha mais nas partes de detalhes da imagem, né? Ele não trabalha tanto no volume, ele trabalha mais nas partes de detalhes mesmo. Então você pode achar um meio termo aqui que seja interessante para a sua imagem. O que mais que a gente tem aqui? Eu tenho o Gama. O Gama você pode também trazer ele para a direita ou para a esquerda, você consegue efeitos diferentes. Né? Ficou mais interessante aqui para a esquerda, eu achei que ele deu mais contraste na minha imagem. Eu tenho a exposição, né? Eu posso trazer mais para a direita para clarear mais a minha imagem no geral, ou para a esquerda para escurecer a minha imagem no geral. Eu gostei aqui, a exposição, vou deixar próximo do zero mesmo, eu não quero aumentar tanto a exposição não. O detalhe, detail, aqui é bizarro, olha só gente, como ele fica, para a direita ele vai criando um volume, né? Ele fica quase que aquela imagem de moeda, sabe, aquele relevo de uma moeda, ele traz esse efeito, né? Eu acho que demais, trazendo ele para a direita demais, ele fica até bizarro, assim, fica estranho, não é agradável para uma imagem PB. E para a esquerda, ele vai ficando mais suave, ele vai misturando, né, essa transição de tons de pretos, cinzas e brancos, e ele vai virando quase que uma imagem de sonho, sabe, semelhante ao Clarity que a gente tem lá no Lightroom, né? Então, o Clarity é assim também, você vai trazendo para a esquerda, ele vai misturando, ele vai deixando suave, né, com essa sensação de sonho. Então eu prefiro até trabalhar com ele um pouquinho para a direita aqui, ó, um valor positivo para trazer essa tridimensionalidade. A gente também tem aqui no painel avançado, podemos escurecer as shadows, né, ainda mais, ou revelar as shadows, né, clareando um pouco mais essas informações de sombras aqui do cabelo. Eu posso clarear ainda mais os highlights, né, ou escurecer os highlights para trazer de volta as informações ali nas áreas de luz. Enfim, ele é uma ferramenta super completa, né? Olha o Vibrance, que interessante. Eu trouxe aqui para a área, para o lado negativo, lado esquerdo. Olha como ele vai modificando. Ele deixou mais escuro, aquele tom de cinza lá da folhagem. Ficou mais interessante. Eu gostei bastante aqui, ó, o Vibrance dessa forma. Então aqui é realmente assim, você experimentar, mexer nos sliders. E para finalizar, ele ainda tem dentro dessa ferramenta, o HDR Toning, ele tem aqui um Curves. Olha que bacana. O Curves é a mesma coisa, né? A gente já conhece essa ferramenta. Eu posso clarear minha imagem no geral, eu posso escurecer, eu posso criar uma curva em S, né? Aumentar os brancos, deixar mais opaco, né? Abaixar aqui. Eu posso trazer os pretos, deixar os pretos mais intensos ou mais lavados. Tudo isso eu tenho aqui dentro do HDR Toning. É uma ferramenta poderosa, super completa. Vale a pena você dedicar um tempinho para aprender a mexer nela. É muito interessante.
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa live. Eu espero ter explicado de uma maneira que ficou claro, né? Tenha ficado claro para você. Se você tem alguma dúvida, essa live vai ficar gravada, disponível aqui no canal. Você pode entrar lá depois, deixar o seu comentário, a sua sugestão para uma nova live, para um novo assunto dentro do Photoshop. Se você ficou alguma dúvida sobre essas ferramentas que eu expliquei, fica à vontade, comenta aqui no vídeo, né? Eu vou procurar responder, tirar todas as dúvidas. A gente vai fazer essa interação aí para que fique bem claro e para que você possa utilizar esses recursos para criar suas imagens daqui para frente, sair daquele básico, né, de dessaturação e ter essa consciência de que a imagem, uma imagem PB, ela não é simplesmente tirar as cores, né? Existe muito mais opções, recursos para você personalizar, deixar a sua imagem mais interessante, mais agradável, de N formas, com várias ferramentas dentro do Photoshop. Espero que você tenha gostado, obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.